Assim como nós tivemos uma aula sobre os princípios de governança de dados, a gente tem também alguns princípios que devem ser norteados na construção de uma arquitetura de dados. Como qualquer segmento ligado à tecnologia digital, a arquitetura de dados está em constante evolução. Então, diante disso, existem alguns princípios importantes que a gente tem que levar em consideração na criação de uma arquitetura de dados. O primeiro princípio não poderia ser outro, que se chama segurança. Pelos bons princípios de governança de dados, todo o sistema deve ser seguro o bastante para que as informações em uma companhia sejam acessíveis apenas às pessoas autorizadas. Então, a segurança é um fator primordial para você desenvolver uma arquitetura de dados. Então, no que tange a segurança aqui, nós fazemos menção principalmente à autorização. Quando a gente fala de autorização, nos vem à mente o controle de acesso. Então, dentro de uma arquitetura de dados, deve ter um processo de controle de acesso muito bem definido. Você tem primeiramente a autenticação, que é a forma de autenticar para saber se tal usuário está autenticado ou não em um sistema. Uma vez que ele esteja autenticado, agora você vai submetê-lo a um rigoroso sistema de controle de acesso. Esse sistema de controle de acesso vai ser definido para que você possa controlar a autorização dos dados que se tem em determinado projeto. Então, a segurança é um fator primordial em uma arquitetura de dados. Dessa forma, a arquitetura deve observar mecanismos de proteção contra esses acessos indevidos ou invasores. Então, quando falamos de segurança também, nos vem à mente, além de autorização, a proteção e privacidade de dados. Mais uma vez, nada tão diferente ao que a Lei Geral de Proteção dos Dados ela nos diz também na teoria. Franqueando assim os dados críticos somente aqueles que forem credenciados para isso. Então, o objetivo é abordar dentro da segurança a autorização, a privacidade, proteção dos dados. Basicamente isso, né? E lembrando que, além disso, você tem uma série de fatores ali elencados na Lei Geral de Proteção dos Dados, que ela deve ser responsabilizada e implementada diretamente na arquitetura de dados. Outro princípio que nós temos aqui, flexibilidade. Uma boa arquitetura deve ser moldada conforme as necessidades. Uma arquitetura de dados aqui, ela deve ser moldada, ela deve ser trabalhada de acordo com as necessidades. Na transformação digital é preciso que a arquitetura de dados tenha uma certa elasticidade, permitindo que os sistemas evoluam e sejam escaláveis. Então, dentro de flexibilidade, a gente tem que a arquitetura deve se moldar com as necessidades, deve ser fácil de adaptar às necessidades que surgem no contexto organizacional, e esse fator ele vai nos ajudar também na escalabilidade, ou seja, à medida que o sistema evolui, à medida que os requisitos evoluírem, o negócio evoluir também, você deve ser capaz de evoluir a sua arquitetura. Então, é isso que tem a ver com a escalabilidade. A arquitetura de dados ela deve ser escalável também. Há casos ainda em que é necessário conceder novos acessos ou autorizações de uso não previstas. Então, quanto mais ela antecipar essas demandas, melhor. Então, note que nós falamos aqui da segurança, não é verdade? Nós falamos aqui da autorização, controle de acesso, etc. Então, você desenvolveu na segurança um controle de acesso bem definido, só que no decorrer do processo houve algumas modificações, alguns novos acessos que foram concedidos, novas autorizações que não estavam previstas inicialmente. E agora, como é que a sua arquitetura de dados ela vai ser tratada, né? O que você vai fazer diante dela, né? Considerando de que você tem o aval da política de governança de dados que a gente falou em aulas anteriores, não há por que você não antecipar essas demandas. Então você pode ter essa flexibilidade porque você teve o aval da política de governança de dados, então você pode se antecipar a essas implementações e aí você pode então conceder novos acessos, realizar novas alterações de uso. Então isso que nós chamamos de flexibilidade. Então você tem que ter segurança, mas também tem que ter flexibilidade, pois afinal uma boa arquitetura ela deve ser moldada conforme as necessidades. Um outro princípio muito relevante é a colaboração. A colaboração
é um fator muito importante, porque a arquitetura de dados ela vai estar trabalhando no processo de arquitetura de todo o projeto de dados do início ao final, considerando que você vai ter ali cientista de dados, engenheiro de dados e também engenheiro de machine learning. Você tem três trabalhos bem distintos entre si, mas que serão essenciais para a construção da solução de dados. Então, diante dessa perspectiva, o arquiteto de dados ele tem que colaborar muito bem com o cientista de dados, com o engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, e tem que colaborar também com as áreas referentes ao negócio, porque a arquitetura de dados ela deve seguir o que foi definido nas diretrizes de uma política de governança de dados. Então, o modelo de gestão horizontal é cada vez mais uma tendência, por isso as empresas precisam de soluções que permitam gerir, acessar e tratar seus dados por múltiplos times e colaboradores. E só lembrando, o trabalho que é feito aqui na arquitetura de dados, ele vai ser embasado para o trabalho que vai vir na qualidade dos dados. Então, a qualidade dos dados é muito importante. Quando você olhar para os seus dados e você ver o que deve ser melhorado, assim como a arquitetura de dados olha para a política de governança de dados, a qualidade dos dados vai olhar também para o trabalho que foi desenvolvido pelo arquiteto de dados para saber quais dados precisam passar por uma medida mais drástica e utilização de técnicas de qualidade de dados. Então, a qualidade de dados ela olha muito para a qualidade de dados, assim como a arquitetura de dados olha para a governança de dados. Então, diante dessa perspectiva, o arquiteto de dados ele tem que colaborar muito bem, porque o seu trabalho está integrado e relacionado com muitos outros trabalhos. Se não houver colaboração, automaticamente não tem como ter uma boa arquitetura de dados que forneça confiabilidade, segurança e escalabilidade. A arquitetura de dados também deve ser orientada para resultados. Então, se você quiser ter uma maior efetividade com a arquitetura de dados que você criou, você deve utilizá-la de forma orientada pelas metas do negócio, ou seja, a sua arquitetura de dados que vai ser criada, ela deve estar alinhada com as metas estratégicas e os objetivos de negócio. Não foi isso que nós vimos na política de governança de dados? Pois bem, essa política ela vai ser utilizada como diretrizes para embasar a criação de uma arquitetura de dados. Por isso que a sua arquitetura de dados, um princípio relevante que ela possui, que deve ter, é orientação para resultados e alinhamento de metas estratégicas e objetivo de negócio. Outro princípio, o princípio da inteligência. Em uma arquitetura, espera-se que os dados possam ser usados para a tomada de decisões. Então, para isso, você pode alinhar com outros conceitos, como o próprio conceito Business Intelligence, inteligência de negócio, pela qual as atividades são pautadas por decisões tomadas a partir de dados estruturados. Logo, é tarefa dos profissionais de arquitetura de banco de dados garantir que a empresa terá à sua disposição não apenas dados em estado bruto, mas informação útil sempre que precisar. Então é importante que a arquitetura de dados ela possa convergir para esses modelos, como o próprio Business Intelligence. E aí você pode ter aqui no caso um DW, um Data Warehouse, que vai ser uma tecnologia de implementação do Business Intelligence, mas você não precisa ficar só restrito ao Data Warehouse, que trabalha com dados estruturados. Você pode também ter comunicação e integração com o Data Lake, porque assim você trabalha também com dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Então o objetivo do arquiteto de dados é fornecer essa integração. Nesse caso, o objetivo é que a informação ela será útil e ela será disponibilizada para consulta e facilidade de acesso sempre que for necessário, né? Então, acima de tudo, considerando que na arquitetura de dados você vai ter todo o processo, todo o projeto de dados propriamente dito, você deve fornecer facilidade de acesso a esses dados, mas lembrando, com segurança sempre que possível, com autorização, controle de acesso, com privacidade e proteção dos dados. E uma última característica, um último princípio aqui que a arquitetura de dados ela deve ter, automação. Não dá para imaginar uma ferramenta digital que abra mão de processos automatizados. Então, dentro do trabalho de um arquiteto de dados, ele vai utilizar ferramentas tanto quanto possível para quê? Para automatizar todo o seu processo de arquitetura de dados.
Por esse princípio, então, a arquitetura de dados assume o compromisso de gerar soluções que sejam efetivas e em nível máximo de automação. Então, acima de tudo, a gente tem como objetivo automatizar tanto quanto possível o processo da criação de uma arquitetura de dados que seja arquitetura confiável, consistente, com segurança e com escalabilidade.